Você já ouviu falar que com a guarda compartilhada não vai ser necessário pagar a pensão alimentícia? A verdade é que essa questão gera muita confusão na prática e hoje eu vou explicar neste vídeo como que funciona a pensão alimentícia no caso de guarda compartilhada e também quando se fala em moradia alternada para não pagar a pensão alimentícia. Mas antes de começar, me apresento para vocês. Eu sou Ana Luísa Piccoli, advogada, sócia do escritório Piccoli Vaz. Estou aqui de forma semanal trazendo conteúdos jurídicos de direito de família e sucessões. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreva aqui no canal, também já ativa o sininho para você não perder mais os nossos vídeos. Eu sei que o assunto da pensão alimentícia gera muito ruído, muita discussão entre pais e mães que estão para definir essa obrigação. Só que a primeira coisa que a gente, como advogado, precisa esclarecer nestas ocasiões é que o Instituto da Guarda não interfere diretamente na questão da pensão alimentícia. Pelo contrário, quando nós vamos regularizar uma pensão alimentícia no processo judicial, nós deixamos claro aqui para os pais que precisamos abordar três pontos principais, que é a obrigação da pensão alimentícia, a estipulação da guarda e também o regime de convivência. Além, claro, da fixação da residência na qual a criança vai residir. Então, vejam só, são questões totalmente diferentes. Quando a gente está falando de pensão alimentícia, a gente trata num tópico separado, inclusive, da questão da guarda. Porque a guarda, ela tem a ver com a responsabilidade parental, ou seja, da obrigação dos pais frente ali às decisões sobre a vida do filho. Porque a guarda, ela trata especialmente sobre a responsabilidade parental dos pais em relação às tomadas de decisão da vida dos filhos. Um exemplo muito prático disso é quando há interesse ali de tirar o menor do país, por exemplo, quer que ele vá morar, fazer um intercâmbio, um tempo lá fora. Os pais ali em conjunto precisam decidir se aquilo é realmente necessário, se vai ser relevante, importante para a vida e para a educação do menor. E dentre outras questões, sejam ali atividades extras, cuidados de saúde, tratamentos médicos que precisam ser adotados ali para resolver alguma questão de saúde, a escolha da escola, se vai fazer uma escola em período integral ou parcial, se a escola vai ser bilíngue, não vai ser bilíngue. Tudo isso diz respeito ao quê? À educação, à saúde, ao bem-estar da criança. Quando a gente está falando disso, não necessariamente a gente está falando de dinheiro. É claro que estes aspectos envolvem questões financeiras, porque uma decisão para um tratamento médico pode afetar diretamente a pensão alimentícia. Mas, de imediato, isso tem a ver com as tomadas de decisão que os pais precisam ter em relação ao menor. Desse modo, é muito errado confundir que a opção pela guarda compartilhada vai desonerar, vai desobrigar o pagamento da pensão alimentícia. Porque essa responsabilidade nada interfere no custeio e na manutenção das necessidades da criança. Via de regra, a gente tem a estipulação da guarda compartilhada na maioria dos casos, até porque é o que o tribunal privilegia. E há também ali a fixação da pensão alimentícia para o custeio das necessidades da criança e do adolescente. Agora, na prática, o que acaba acontecendo em relação à pensão alimentícia? Quando a gente tem a guarda compartilhada, em tese, o genitor ali que não reside, que não tem a residência com a criança, acaba ficando obrigado a fazer o pagamento mensal para a conta bancária daquele que reside com a criança, administrar ali as necessidades básicas do menor. Isso não significa que o pai ou a mãe que possuem a residência do filho não estão ali arcando também com despesas. É que no dia a dia, a pessoa que está morando com a criança já vai pagando ali as despesas, seja da estrutura da moradia, então água, luz, internet, aluguel, financiamento, o próprio alimento, enquanto que o genitor que não está residindo, está fora, não tem esse contato, ele não vai pegar a conta de energia da casa que mora o filho e pagar propriamente dito. E aí, por isso que surge a pensão alimentícia fixada para suprir ali essa cota, esse dever do pai ou da mãe de contribuir com o pagamento ali em conjunto do que a criança ou o adolescente está precisando. Só que aí a gente tem um problema que acaba surgindo também nesta dinâmica,
que é a brilhante ideia de alguns pais ou mães proporem a moradia alternada. Isso significa o quê? Que esses pais ou mães querem que a criança faça ali um rodízio de moradia, então fica ali uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro, ou 3 dias na casa de um, 4 na do outro e vai alternando ali consequentemente, para poder fugir dessa obrigação de pagar, de fazer esse depósito mensal para custeio das despesas. Muitos alegam que, meu filho já vai estar morando comigo, então eu vou estar suprindo os gastos dele e a gente não vai precisar falar de fixação de pensão alimentícia. Só que vocês concordam comigo que os gastos de uma criança vão muito além ali da alimentação que o pai que está morando ali junto naquela semana está promovendo e também das despesas da estrutura da moradia? Uma criança, ela também precisa de cuidados médicos, ela também tem despesas com educação, seja uma mensalidade escolar, o material, uniforme, tudo isso gera um custo. Então, ainda que seja feita uma moradia alternada, é muito provável que seja também necessário fazer a fixação da pensão alimentícia, considerando estes gastos que não estão inclusos com o fato da moradia ser ali alternada. Em alguns casos, inclusive, o tribunal percebe que a moradia alternada está sendo proposta ali por parte de um dos genitores puramente com esse intuito de fugir da obrigação de prestar estes alimentos. E aí chega um momento em que o juiz ele alerta sobre isso e fala que não, que a criança e o adolescente ele ainda precisa de mais cuidados e que por isso os pais vão ter ali que equilibrar esses gastos, essas despesas que não são computadas somente dentro da moradia. Por um outro lado, nós também temos o caso de famílias que colocam a moradia alternada como uma prioridade ali, justamente para que ambos os pais consigam ter um tempo maior de convivência com os filhos. E isso é levado em conta pelo judiciário, só que nestes casos, ainda assim, acontece de ter ali uma obrigação fixada para pagamento dessas despesas que fogem ali o núcleo da casa, seja para o pai fazer o pagamento de uma contraprestação ali da mensalidade escolar, da mãe de um convênio médico, para fechar ali as contas mensais do menor. Então, resumindo tudo que eu trouxe aqui para vocês, o fato de haver ali a guarda compartilhada desonera, desobriga o pagamento da pensão? Não. A guarda compartilhada por si só não retira essa obrigação do pagamento da pensão alimentícia. Então, se você está passando por uma discussão neste sentido, já saiba que você pode sim exigir o pagamento da pensão alimentícia, embora seja eleita ali a guarda compartilhada. Se você também está passando por essa discussão em relação à moradia alternada, principalmente com a intenção de fugir ali do pagamento da pensão alimentícia, saiba que é possível também que haja a fixação da pensão alimentícia para suprir ali os gastos do menor que fogem do âmbito da moradia, fazer com que o pai ou a mãe contribuam ali além dessa esfera da alimentação e das despesas básicas de uma casa. O que a gente acaba não recomendando na maioria dos casos aqui no escritório? Em primeiro lugar, a moradia alternada, a gente vê que acaba não sendo muito vantajoso na prática para as famílias, principalmente para as crianças, até porque assim, quando a gente está falando de direitos dos menores, em primeiro lugar deveria vir justamente o bem-estar deles. Para uma criança, principalmente quando ela tem ali até a faixa dos 7 anos, a moradia alternada acaba trazendo muita confusão para ela em relação a referências. Que a gente já está entrando até mais no âmbito de desenvolvimento infantil, que não entra na área jurídica, mas que é importante os pais considerarem, principalmente se eles querem esse bem-estar do filho, se querem que tenha um desenvolvimento saudável. Outro ponto que a gente também acaba não recomendando na maioria dos casos é colocar a obrigação dos alimentos in natura, que a gente chama, que é quando atribui ali a obrigação de pagar o boleto ao invés de mandar o dinheiro para a conta do genitor que reside com o menor. Por exemplo, coloca lá que o pai vai ficar responsável por pagar diretamente o boleto da escola. Nós já vimos muitas situações de pais e mães que ficam com essa obrigação direta de pagar o boleto, e aí quando o outro vai ver, não está sendo pago há meses. Ou então, o outro problema que é muito comum é quando os pais entram ali no conflito sobre o que é melhor para o menor.
Então, vamos supor que um pai acha relevante fazer o inglês na escola X, enquanto o outro acha que na escola Y é melhor pelo ambiente, localização, enfim, cenários ali que podem variar. Se o pai ele fica puramente responsável por pagar o boleto da escola, ele pode acabar manejando ali a pretensão de transferir para aquela que ele acha importante, e enquanto isso o outro fica assistindo ali algo que ele não desejaria para o filho dele. Eu sei que tudo isso é muito complexo e também é difícil de lidar, principalmente se o casal ali já está com um problema de relacionamento entre si. E o papel do advogado é justamente esse, de trazer a clareza, trazer os direitos e principalmente também o que o tribunal já vem entendendo para demonstrar o que esses pais podem fazer em prol dos filhos. Até por isso que a gente nunca recomenda que seja o pai ou a mãe façam acordos de boca ou coisas informais, longe também desta visão jurídica, porque na prática, infelizmente, a gente vê que a maioria dos casos que são feitos dessa forma, sem uma orientação, acabam tendo consequências ali desastrosas. Então, se você está passando por essa situação, busque uma orientação jurídica especializada, porque isso vai fazer toda a diferença e também vai te trazer ali mais tranquilidade no momento que você também possa estar precisando de acolhimento. Se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei a esclarecer essas dúvidas, já curte ele. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder mais os nossos vídeos semanais. E se você quiser me acompanhar mais de perto, começa a me seguir no Instagram, lá eu estou com o @AnaPiccoli e vou ficar muito feliz de receber você por lá também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!